Por acaso você foi no supermercado em fevereiro e percebeu que o preço de tudo estava bastante mais alto do que anteriormente? Subindo sem freio, cada ida no supermercado um susto diferente? Pois é, eu também. O café que o diga. E por acaso, você também percebeu que depois dessa alta, do nada começaram a aparecer nas prateleiras alguns produtos que você nem conhecia? Uma marca italiana de café que parece ser bem mais caro, mas estava o mesmo preço do café tradicional, entre outros insumos? Olha, eu reparei isso daí, me conta nos comentários se você reparou também. E sabe o porquê disso? Bom, primeiro, os preços subiram porque a gente teve uma inflação mais alta. E segundo, essa maior diversidade de produtos nas prateleiras se dá por causa de algumas medidas que o governo Lula anunciou para tentar conter essa inflação. E eu vou contar tudo isso que está acontecendo no vídeo de hoje aqui para vocês, a fim de que vocês consigam refletir um pouco mais sobre os conceitos que estão aqui por trás e também as ideias aqui do canal de internacionalização, como que isso tudo beneficia e atrapalha as pessoas a depender do contexto, a depender de qual lado da moeda que você está. Mas vamos começar então falando sobre a inflação. Qual que era o cenário quando o Lula decidiu tomar essas medidas aí para tentar conter a alta dos preços? Bom, quando a gente fala de inflação, vale a pena dar uma olhada no IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, e ele acumulou uma alta de 4,96% ali, medindo até fevereiro. E isso já é bastante, mas quando você olha o preço de bebidas, o preço de alimentos, você vê que a alta é ainda maior. Foi de 7,12% no mesmo período. E o IPCA oficial, que mede a inflação completa, ele teve uma variação de 5,06% no acumulado de 12 meses até fevereiro, até ali a iminência da tomada dessas medidas do Lula para tentar conter essa crise inflacionária nos alimentos, que foi em março. E aí, o que o governo fez? Quais foram essas medidas? Bom, deixa eu contar para você. Depois daquele vexame do se tá caro, não compre, no dia 6 de março, o presidente Lula anunciou uma medida que talvez finalmente seja mais eficiente para conter essa alta do preço dos alimentos. Ele resolveu zerar as tarifas de importação de 9 itens básicos, como carne, café, açúcar, milho, azeite de oliva, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias, talvez mais alguma coisa aqui e outra colar. O fato é que o governo anunciou que vai fazer essa redução nas tarifas de importação e também começou a articular com os estados, as unidades da federação, para que essas reduzam o ICMS na cesta básica. E que também ele falou que vai flexibilizar a fiscalização sanitária, permitindo durante um ano uma fiscalização seja feita apenas pelos municípios e que, mesmo que não seja apenas pelos municípios, a do município vai ter o mesmo valor da fiscalização do Sistema Brasileiro de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, o SISB. Basicamente, isso valendo para o país inteiro, significa maior descentralização na fiscalização, menos custos envolvidos nela. A ideia aqui é simples, eles querem reduzir o imposto na importação para facilitar a entrada de produtos no país, aumentando a oferta e diminuindo o preço deles. Eles querem negociar que os estados reduzam o ICMS também para tanto baratear a produção nacional, quanto também conseguir aumentar a oferta desses produtos. E eles querem descentralizar a fiscalização do carimbo burocrático lá de que o produto está em dia para diminuir o custo dessa fiscalização e também desperdícios de alimentos. São 3 medidas: imposto de importação, ICMS e fiscalização, que juntas servem para aumentar a oferta dos produtos, abrir mercado para tanto. E quem sabe com mais alimentos sendo ofertados, conseguir fazer com que os preços deem uma aliviada. Parece que quando a corda realmente aperta, eles resolvem entender uma das leis mais básicas de economia, uma das primeiras, que é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais há um produto em circulação, menor tende a ser o preço dele. E também parece que quando a água bate na bunda, a corda aperta no pescoço, eles também percebem que o imposto é um dos principais responsáveis, se não o maior de todos, por
encarecer os bens de consumo, bem como por gerar a escassez de um produto e, consequentemente, a alta dos preços. Mas, será que essa estratégia do Lula vai funcionar? Bom, o Brasil é uma coisa contraditória, porque ao mesmo tempo que nós somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, a gente, paradoxalmente, tem enfrentado uma inflação pesada nos alimentos. De acordo com o IBGE, em fevereiro de 2025, o grupo de alimentos e bebidas registrou uma alta de 1,23% em relação a janeiro, acumulando um aumento de 5,4% só nos últimos 5 meses. Isso pesa no bolso de todo mundo, especialmente daqueles que já estão com as contas mais apertadas. Então, é certo que, sim, há alguma distorção no mercado que tem sido a responsável por essa anomalia, por esse paradoxo. Como que de um lado nós somos um dos maiores produtores do planeta e de outro lado a gente ainda tem um dos alimentos mais caros e que mais sobem do planeta. Isso não faz sentido. O que tem gerado essa anomalia na economia? Que permite, que sustenta essa contradição? Uma comida tão cara em um país que produz tanto alimento? Bom, na minha opinião, o que tem gerado essa anomalia é justamente o peso do Estado na hora de negociar isso, alimentos. E certamente essa liberalização do mercado, na hora de fazer essas negociações, vai baratear tanto a produção interna quanto lá na ponta para o mercado do consumidor, à medida em que também vai haver uma importação mais fácil. Isso tudo, em conjunto, tende sim a resolver o problema. E não é por acaso que esse tipo de medida já foi adotado com sucesso em outros momentos, em outros lugares, e provavelmente vai funcionar aqui também. Um exemplo claro de quando isso funcionou foi a redução das tarifas de importação de alimentos no México em 2022, quando o governo isentou produtos essenciais para conseguir conter a inflação, e conseguiu, estabilizou preços em meio ao período que, inclusive, estava tendo uma alta de preços global em decorrência da pandemia. No Brasil, em 1997, a gente também teve isso. O então governo da época fez a redução de alíquotas de importação de trigo para tentar conter a disparada do preço do pão. Não fez um ditado, se o pão tá caro, comam brioches, ou se a conta do mercado tá cara, não compre. Não, tomou medidas proativas, racionais e efetivas de liberalização da economia na intenção de diminuir o preço. Essa é a estratégia que funcionou antes, que funciona, que provavelmente vai funcionar agora e que funciona sempre. O fato é que a história está repleta de casos em que mercados mais abertos, com menos barreiras, serviram para que se alcançasse preços mais baixos e maior eficiência na distribuição dos recursos. Então, certamente, essas medidas anunciadas pelo Lula, elas estão no sentido certo. Estão no sentido totalmente oposto do que o governo dele faz, que é de fechar mercado, dificultar comércio, fazer reserva para pedir autorização do Estado para tudo. Nem parece uma medida tomada pelo Lula, mas sim, foi uma medida assertiva. A gente tem que reconhecer quando isso ocorre. Agora, dizer que essas medidas do Lula, elas também vão com toda a certeza resolver de forma absoluta o problema, aí já é otimismo demais. Sim, elas são no sentido certo, sim, elas vão ajudar na resolução, mas resolver, não. Ajudar, sim, porque elas, sozinhas, não são capazes de resolver de forma absoluta. Até porque, sob o ponto de vista econômico, todas essas medidas, elas atacam apenas uma parte do problema. E essa parte contribui com o problema, mas não é a principal. A principal, a raiz do problema da alta dos preços dos alimentos é o descontrole fiscal do governo, que continua gastando muito mais do que arrecada e sem previsão para parar de fazer isso. E esse cenário gera desconfiança em relação à capacidade do Estado brasileiro de manter as contas em dia. Desconfiança essa que faz os investidores estrangeiros, que estão cansados de promessas vazias, de ambiente econômico instável, simplesmente jogarem a toalha e retirarem o capital do país, contribuindo ainda mais para uma alta dos dólares. Pelo menos, de outro lado, eles estão tentando segurar os dólares aqui, subindo os juros. Em todo caso, o fato é que tudo isso pressiona a moeda, pressiona o real. Com o real
tendo caído já rapidamente ali no final do ano passado, para os produtores brasileiros de alimentos, também se tornou mais interessante vender para o mercado internacional e lucrar mais com isso do que se fossem vender para dentro do mercado brasileiro. Então, isso acelerou ainda mais o problema. A culpa da alta dos preços dos alimentos que nós estamos vendo agora aqui no Brasil, na verdade, é só uma consequência daquela alta do dólar que nós tivemos no último trimestre de 2024, refratando aqui agora na economia concreta. E a culpa daquela alta do dólar que nós tivemos no fim de 2024 foi dessa política fiscal desastrosa do nosso governo. E a política monetária que, beleza, teve que subir juros, mas demorou para fazer isso e subiu a base de muito contragosto aí do Poder Executivo que queria deixar os juros baixos. Só que não tem espaço para isso. Na verdade, tem que subir mais. Então, quando o Estado ele torna mais livre o comércio de alimentos, na intenção de baratear os preços do cafezinho, da carne, olha, o que ele está fazendo é te dar uma muleta depois de ter quebrado as tuas pernas. Porque para começo de conversa, o preço de tudo isso só subiu porque o Estado não teve um bom controle da política monetária, não teve um bom controle da política fiscal. Em todo caso, no final das contas, sim, a intenção do governo aqui é válida, tentar aliviar o peso da alta dos preços no bolso do consumidor. Uma medida paliativa, assim como esse governo adora fazer, vive de paliativo, atrás de paliativo, mas a solução absoluta exigiria um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de planejamento, porque medidas como uma maior liberalização, diminuir imposto de importação, negociar para não ter ICMS, são medidas boas, mas que para funcionar de fato, de forma consistente, precisam ser acompanhadas de políticas que fortaleçam a nossa moeda, de austeridade fiscal, de fornecer um ambiente melhor para a produção interna. Isso é o que realmente vai garantir não apenas a prosperidade do nosso país, da economia, mas aqui é mais do que isso, tá? A gente está falando de segurança alimentar da população, um dos temas mais sensíveis. Então, um dos temas que deveria ter a maior atenção por todos nós. Não dos governantes apenas, mas empresários, cidadãos de um país, pais de família, filhos, todo mundo deveria se atentar a isso. Afinal, como já dizia aquele ditado, um pouco de cautela e um pouco de caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Você já tinha ouvido esse ditado popular? Conta aí para os comentários. Diz se você tem outro que também se enquadra aqui. Quer saber mais um? Um outro assunto, mas um ditado que eu gosto muito. Jamais coloque todos os ovos em uma mesma cesta. E sabe o que eu quero dizer com isso? Bom, que o que os nossos governantes estão fazendo é justamente diversificar estratégias. Não contar tão somente com a produção brasileira, e sim uma importação. Estratégias que podem ser o caminho para uma economia mais sólida, menos vulnerável às oscilações internas e externas, porque tem mais diversidade. Assim, isso sem contar, né, que zerar tarifas é belo e moral. Deveria ser não só nos alimentos básicos, mas em tudo, porque imposto completa aí pra gente. Porém também só zerar as tarifas e se o real ficar totalmente depreciado não resolve nada, porque daí vai ter lá na prateleira um produto para você comprar de outro país, mas ele vai estar caro igual, ainda que sem impostos, não é verdade? Se o real não tem competitividade para comprar produtos importados, olha, quem é que vai conseguir comprar? É capaz de uma carne produzida em outro canto do mundo chegar aqui sem impostos, mas está mais cara do que a brasileira, por causa do câmbio. Não só do custo logístico, todo esse custo adicional envolvido, né? Mas a boa notícia é que o real ele tem apreciado nos últimos meses e isso também tem ajudado a resolver parte do problema. E o meu palpite é que desde que o governo não abra a boca demais e faça declarações desastrosas, agora com os juros altos e provavelmente até subindo mais nos próximos meses, a tendência é que eles consigam segurar o câmbio, mais ou menos da forma como está
até mais ou menos o fim do semestre. É a minha expectativa, eu já falei isso em mais alguns outros vídeos. Diga-se de passagem, essa é uma das razões pelas quais eu tenho duas estratégias de internacionalização. Uma do preço médio e a outra de tentar comprar dólar em momentos de baixa. E nessa segunda estratégia, para a parte do meu capital que eu destino a ela, eu estou deixando para comprar no segundo semestre. A minha aposta é que o dólar no segundo semestre não vai ter subido. Vai estar aí na casa que está, talvez até caído um pouco. Mas aí nesse primeiro semestre eu deixo em renda fixa para comprar dólares lá na frente. Mas isso é outra conversa. O fato aqui, o que a gente pode entender é que finalmente o governo Lula tomou uma medida acertada, uma medida liberal. Parte dos produtores internos não vão gostar, lógico, porque eles querem o protecionismo, mas para nós, menos imposto, mais alimento na mesa. E toda essa alta dos preços, essas medidas liberalizantes também são uma verdadeira lição sobre a importância da teoria das bandeiras. Para quem não sabe, teoria das bandeiras é um conceito de internacionalização segundo o qual você pode espalhar diferentes bandeiras, diferentes setores da sua vida em diferentes países, é isso que quer dizer. Por exemplo, um dos setores pode ser o lugar onde você guarda o seu dinheiro, você guarda em um país, aí depois você trabalha prestando serviços para clientes de um segundo país e vive em um terceiro. Isso é teoria das bandeiras. E uma das bandeiras que muito se fala é a bandeira do teu consumo. Ou seja, comprar produtos fora do Brasil para economizar, mesmo morando no Brasil. Já que muitos produtos no exterior, o mesmo produto vai ter menos imposto embutido, se você comprar lá, isso resulta em preços mais baixos. Por exemplo, eletrônicos e roupas costumam ser mais baratos lá fora. E aí é muito comum que o brasileiro, quando ele viaja para outro país, ele aproveita para já fazer um enxoval, para comprar um celular novo, para comprar um drone, para comprar um bem de luxo. Isso aí é uma estratégia de teoria das bandeiras, pessoal. É uma estratégia de morar em um país onde o custo de vida às vezes é mais alto, mas na hora de for consumir um bem eletrônico, por exemplo, ir para um país no qual esse aí, por sua vez, oferece mais barato. Isso é possível e geralmente é feito por todas as pessoas que moram na fronteira, principalmente. Agora, para alimentos é complicado, né? Aí só para quem mora na fronteira que dá, porque como é que você vai pegar um avião, fazer o supermercado e voltar para o Brasil ali toda semana? Não dá, né? Aí não dá, todo mês. Poxa, em relação aos custos do supermercado, não tem como fugir. Porque se você mora no Brasil, você acaba por consumir o supermercado no Brasil mesmo. Então, vai ter que pagar caro no café, na carne, no ovo, não vai ter jeito, vai ter que pagar essa conta. E o pior é que quem mais paga essa conta é o pobre. Primeiro porque ele não tem dinheiro para viajar e aí comprar esses bens eletrônicos, e segundo porque a cesta básica representa a maior parte do salário deles. Para uma pessoa rica, não representa quase nada. O sujeito que ganha lá cerca de R$ 1.500, cerca de R$ 800 vai só no supermercado. Isso segundo os dados da DIEESE de janeiro de 2025, segundo o qual o custo de uma cesta básica compromete cerca de 51% do salário mínimo do Brasil. Porém, para ser sincero, eu acho que esse número é até um tanto quanto otimista, porque mesmo que eu fosse comprar só o básico do básico, olha, eu não ia conseguir. O sujeito que consegue fazer uma compra do mês ali com só R$ 800 no mercado, ele está fazendo um verdadeiro de um milagre, na minha opinião. Mesmo comprando o básico do básico. Em todo caso, o fato é que quanto mais dinheiro você ganha, maior o seu salário, o seu lucro e menor é a proporção do custo desse supermercado básico em relação ao total que você ganhou naquele mês. Então, a alta no preço dos alimentos não impacta tanto assim a sua vida quanto impacta a vida do pobre. E eu sei que você provavelmente não é pobre, então talvez nem ligasse tanto para isso, mas liga porque a gente gosta de economia. E também porque a gente se importa com o próximo. Mas, se por acaso você não tem dinheiro e você está assistindo esse vídeo, comenta aí, você é a exceção, tá? Porque que bom que você está aqui, mas o nosso público aqui, eu tenho acesso a algumas estatísticas, é composto por homens de meia idade, classe média alta para cima, geralmente. Então, se esse não é o seu caso, comenta aí.
Em busca da picanha prometida. Essa vai ser a nossa frase secreta que só vai entender todos aqueles que assistiram o vídeo até o final. Mas se você está assistindo e você não está em busca da picanha prometida, porque você já tem uma condição melhor, aí comenta assim, ó, troco cerveja por iPhone. A gente vai saber aí uma estatística disfarçada aí por essas frases para saber se a gente tem mais pessoas de classe média alta ou mais pessoas de classe média baixa assistindo o vídeo. E só vai entender quem ficou até o final. Que bom que você ficou até aqui. Não deixe de comentar. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.